Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre o Evangelho de Mateus, a chegada do Rei. E eu quero convidar você a assistir a mais este vídeo. Juntamente com o Evangelho de Marcos e também de Lucas, este Evangelho forma um conjunto chamado Evangelhos Sinóticos. Sino ótico, de mesma ótica, porém com ênfases diferentes, até como eu comentei no vídeo anterior, onde eu falei sobre os evangelhos canônicos, né? Então os canônicos que são os quatro, né? De Mateus, Marcos, Lucas e João, destes quatro, três, né? Têm ênfases diferentes, porém eles partem de um mesmo material, de uma mesma base, né? Por isso sinótico. Também gostaria de pedir a você que porventura estiver chegando pela primeira vez aqui ao canal, para que você estivesse se inscrevendo, ativando as notificações e também, se você depois gostar do conteúdo, daquilo que nós estivermos apresentando aqui, para que você deixasse aí aquele like que nós tanto precisamos, né? E que é a direção, né? Que a gente entende, que o YouTube vai entender, né? Na verdade, que nós estamos aí no caminho certo. Como eu falei, nós iríamos apresentar os evangelhos de forma panorâmica, né? Então hoje nós estamos tratando especificamente acerca do primeiro evangelho na ordem bíblica, né? Não quer dizer que cronologicamente, ou seja, em termos de quando ele foi escrito, ele tenha sido necessariamente primeiro, mas ele está colocado em primeiro, né? No nosso, na ordem, né? Dos livros da Bíblia, do Novo Testamento, ele é o primeiro livro compondo aí o primeiro evangelho. Então, autoria, data e local. Com grande unanimidade, este evangelho é reconhecido, né, desde o século II, né, ou seja, tem mais de 1.800 anos a respeito desse consenso, né, de que o evangelho de Mateus é atribuído ao apóstolo Mateus, aquele que foi chamado, né, conforme lemos na palavra de Deus, e aqui nós temos algumas passagens. Mateus capítulo 9, versículo 9, vou colocar na tela, diz: Partiu Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. No capítulo 10, versículo 3, temos a referência: Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, filho de Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, aqui quando ele está descrevendo a respeito dos discípulos que ele havia escolhido. Então, Mateus, o publicano, identificado aí como cobrador de impostos, né? Também identificado em outro evangelho, o evangelho de Marcos. Marcos capítulo 2, versículo de número 14. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então, Mateus e Levi, nesse sentido, né? nas passagens, são a mesma pessoa. A mesma situação a gente tem com relação a Natanael e Bartolomeu, né? São a mesma pessoa, porém um tem um nome hebraico e outro nome grego. Lucas capítulo 6 também nos fala a mesma informação, ou seja, confirmam, né? Atestam essa informação. No verso 13 até o 16 diz: E quando amanheceu, chamou-se os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então, são essas as referências que nós temos aí para comprovar, né, de Mateus, o apóstolo, e de que o livro, né, o primeiro evangelho, é reconhecido como sendo de autoria de Mateus, né? Foi reconhecido desde os primórdios ali, desde o segundo século, uma unanimidade em torno do nome de Mateus como o autor do Evangelho, né? Repare que de todos os evangelhos, nenhum deles eles são biográficos no sentido de que o autor se identifica. Ele tem uma característica um pouco diferente das epístolas, por exemplo. As epístolas, ele se identifica, olha, a carta fulano, eu, o apóstolo Paulo escrevi, ou Pedro, por exemplo, né? Eles se identificam. Já no caso dos evangelhos especificamente, não há essa biografia, embora ele esteja inserido, né, como testemunha, né, e coloca ele ali, mas ele não se identifica como
sendo o autor, né? Quanto ao idioma, ele foi escrito na língua grega, né? Embora alguns teólogos, alguns eruditos, estudiosos entendam que ele tenha sido escrito no hebraico e posteriormente traduzido para o grego, mas não há consenso a respeito disso. Então, entendemos que ele realmente foi escrito na língua grega, né? E com relação ao tempo, alguns entendem que ele foi escrito no meio, mais ou menos na década de 60 depois de Cristo, enquanto outros acreditam que ele teria sido escrito tardiamente, ou seja, após a destruição de Jerusalém, do templo, exatamente, né? Dada inclusive a profecia que está contida dentro desse evangelho, descrita por Jesus. Então daria uma data mais tardia, por volta do ano 80 até o ano de 95. Quanto ao local, ele teria sido escrito, vários locais, né, na verdade, são colocados aí como possíveis locais onde ele foi escrito, né? Mas o mais provável dentre todos esses locais seria a Antioquia da Síria, né? O mesmo local onde se tornou, né, um campo, né, missionário, de onde dali o evangelho se expandiu para todo o império, né, conhecido na época. Características e público-alvo. Mateus, o autor, ele estava muito mais preocupado em sintetizar os ensinos de Jesus, ou seja, ele queria deixar de forma bem didática, de forma que ficasse fácil para as pessoas aprenderem, lerem a respeito da vida de Jesus, de sua obra, e os ensinos de Jesus estarem agrupados, né, do que estabelecer uma narrativa, né, embora haja narrativa, ou seja, os fatos são narrados, são contados, os eventos são apontados, os milagres, as curas, as situações, os confrontos, às vezes com os fariseus, saduceus, etc., né? Mas a ênfase maior, né, está realmente em ele estabelecer aí essa questão dos ensinos, dos ensinamentos de Jesus. Por isso, exatamente o Evangelho de Mateus é apontado como o Evangelho da Igreja, no sentido de que fosse para ser usado para o discipulado. Com base nisso, nós podemos entender algumas coisas importantes no Evangelho já de Mateus e ficam saltadas assim aos nossos olhos. Primeira delas, Jesus de Nazaré, Filho de Deus, é o Messias anunciado e aguardado pelo povo judeu. Então, Jesus é o Filho de Deus e ele é o Messias. Então, a ênfase de Mateus era em mostrar que Jesus era o Messias aguardado, né, desde a época do Velho Testamento. Segundo ponto, Jesus era descendente de Davi e ele procura mostrar isso ao longo do Evangelho. Ele já mostra no capítulo 1, versículo 6, por isso ele vai mostrar a genealogia, para provar que Jesus tinha uma linhagem real, né? No 1, verso 6, Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão, da qual fora mulher de Urias. E aí ele vai descrevendo, né? Depois, também no capítulo 20, versos 30 e 31, e eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão repreendia para que se calassem, eles porém gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Né? Então ele procura ressaltar isso, ele registra isso para dizer exatamente essa questão. Né? Então, Jesus, descendente de Davi, estavam se cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Outro aspecto importante do Evangelho de Mateus é que existem muitas referências ao Velho Testamento, talvez o que tenha mais referências e o que diz com bastante ênfase: olha, o que foi escrito pelos profetas, olha, para que se cumprisse. Então, você percebe muito disso no Evangelho de Mateus em comparação aos outros evangelhos que nós vamos ver aí posteriormente. Outro ponto que é ressaltado também no Evangelho de Mateus é que o povo judeu não chegou a compreender integralmente a missão de Jesus. Outro ponto e último ponto é que a redenção de Jesus Cristo, né, por parte do judaísmo palestino da época, acabou fazendo com que a mensagem evangélica fosse direcionada ao povo gentil, né? Desvendando aí assim o seu significado universal, ou seja, o propósito da mensagem do Senhor não era apenas para o judeu, era no primeiro momento para eles, mas era para
que todos pudessem ter acesso a ele, né? Por último, esse texto, né? Então a gente chega à conclusão de que o texto, o Evangelho, né? No caso, o documento, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito visando aí um público que estivesse familiarizado com a lei, com os costumes, com a cultura judaica, né? Que estava acostumado. Então, muito possivelmente foi escrito direcionado para os judeus convertidos ao cristianismo do começo, né, da igreja. Então, por isso ele é apontado aí como um evangelho da igreja. Por último, o propósito, né? Então, o propósito de Mateus, chegamos à conclusão de que o propósito era comprovar que Jesus era o Emanuel, o Messias, o Salvador do povo de Deus, que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Então isso fica muito claro quando você lê o Evangelho de Mateus. Jesus também pode ser apontado aí como o novo Moisés, como libertador e também como instrutor do povo de Deus, ou seja, quem vai trazer, né, a aplicação correta da palavra, quem vai trazer a aplicação, né, correta da lei, por exemplo, como a gente pode ver, né, nos capítulos 5 a 7, né, um dos sermões, né, um dos discursos de Jesus, né? E também, né, esse evangelho ele serviria aí como um manual para o discipulado devido à sua divisão didática. Então, exatamente por ele ter essa facilidade, né, por ele ter essa composição dele, ficaria muito mais fácil. Então, vamos falar um pouquinho dessa divisão didática. O texto de Mateus, então, ele varia entre os discursos de Jesus, que são 5, né, e as narrativas. Então, entre as narrativas, o desenrolar da história do ministério de Jesus, você vai ter esses 5 discursos muito bem demarcados ou delimitados aí pelo texto, né? Então você tem lá, no começo do Evangelho, o início do ministério na Galileia, ou melhor, você tem a introdução, a genealogia, o nascimento, a fuga para o Egito, o ministério de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação. Depois você tem o início do ministério dele na Galileia, e aí você vai ter os discursos que vão aí servir até como uma divisão natural para nós compreendermos o Evangelho. Você tem aí o Sermão do Monte, que compreende os capítulos 5 a 7, onde Jesus vai falar acerca da lei, onde ele vai falar das bem-aventuranças, ele vai falar diversas coisas a respeito disso, vai falar sobre oração, né? Vai falar do Pai Nosso, por exemplo, né? Então, você tem depois o segundo discurso, né? Você tem aí depois mais um pouco de narrativa, vai para o capítulo 10. No capítulo 10 você tem a instrução aos 12. Jesus então dá instrução aos apóstolos, naquela época discípulos, para que eles fossem sair e pregar o Evangelho, etc., né? Que eles deveriam sair e fazer isso. Jesus então lhes dá essas instruções, né? Depois você tem mais um pouco de narrativa. Novamente no capítulo 13, Jesus então vai agora parábolas, vai falar parábolas do reino, vai falar da parábola do semeador, vai falar de outras parábolas, do trigo e do joio, entre outras, né? Então ele vai falar dessas parábolas onde ele vai dar uma aplicação prática a respeito do reino de Deus. Depois você tem um pouco mais de narrativa e vamos até o capítulo 18, onde Jesus então vai novamente falar das parábolas do reino. Veja que a ênfase também muito grande do Evangelho de Mateus era a respeito do reino de Deus, do reino dos céus, né? Expressão muito falada nesse Evangelho. E por último, o quinto discurso seria o sermão profético, né? Proferido no capítulo 24 de Mateus, e a sequência dele, que a partir do momento em que Jesus fala do sermão profético a respeito do final dos tempos, de sua volta, etc., né, ele vai falar a respeito das parábolas do capítulo 25, que estão diretamente relacionadas àquilo que ele falou no capítulo ou na sessão anterior, que seria o capítulo 24. Daí você tem a sequência, né, que vem a traição, aí vem a paixão de Cristo, a morte, a ressurreição e finalmente o comissionamento que ele dá no último capítulo do livro, no capítulo de número 28. Então, essa é uma estrutura, né, para você entender. Então fica muito mais fácil quando você quiser localizar os discursos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, é muito mais fácil você procurá-los no Evangelho de Mateus do que procurá-los em outros. Em Lucas, por exemplo, você tem boa parte do que tem aqui no Evangelho de Mateus, porém está espalhado, né? Um pouco espalhado, um pouco espaçado, junto com a narrativa, junto com os eventos, diferente desse daqui que está de uma forma didática
didática realmente para facilitar o ensino e a compreensão. Aí você vai falar, poxa, mas será que eu posso ler o Evangelho de Mateus hoje, já que ele foi escrito voltado para o povo judeu, etc., ou para quem tinha conhecimento do Velho Testamento, etc. e tal. Hoje você tem a Bíblia toda na sua mão. Você tem a facilidade de lê-la, inclusive ela está no seu idioma. Você tem conhecimento do Velho Testamento, né? Porque você tem de Gênesis até Malaquias, você tem conhecimento da Palavra de Deus, você já sabe, né, que Jesus é o centro, né, do Evangelho, o centro da Palavra é o centro do centro, né? Você já sabe disso. Então você tem condições sim de ler. O Evangelho de Mateus é tão válido para nós nos dias de hoje como foi nos dias para os leitores originais ao qual ele foi destinado. Então espero que através dessa breve, né, visão panorâmica aí do Evangelho de Mateus tenha despertado seu interesse para que você possa estar lendo esse Evangelho e descobrir, né, esse maravilhoso relato acerca da vida de Jesus Cristo. Lembrando que nós vamos ainda produzir outros vídeos falando sobre os demais evangelhos. Que Deus te abençoe, então, e até a próxima.